No direito processual civil brasileiro, a petição inicial representa um instrumento por meio do qual o autor provoca a atividade jurisdicional do Estado, exercendo concretamente o direito constitucional de ação previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Trata-se, portanto, da peça inaugural do processo, responsável por delimitar a lide, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão deduzida em juízo e estabelecer os limites objetivos e subjetivos da futura decisão judicial. A petição inicial possui importância central dentro da estrutura processual, pois é dela que decorrem diversos efeitos jurídicos relevantes, como a formação da relação processual, a fixação da competência, a interrupção da prescrição em determinadas hipóteses, a estabilização da demanda e a definição dos pedidos que serão apreciados pelo magistrado. O Código de Processo Civil de 2015 dedicou especial atenção à disciplina da petição inicial, estabelecendo requisitos formais e materiais destinados a assegurar a regularidade do processo, o exercício do contraditório, a ampla defesa e a efetividade da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve indicar o juízo a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. A observância desses requisitos não constitui mero formalismo excessivo, mas sim garantia de racionalidade procedimental, permitindo que o juiz compreenda adequadamente a controvérsia e que o réu exerça plenamente seu direito de defesa. A ausência de algum requisito essencial pode levar o magistrado a determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, oportunidade em que o autor deverá corrigir os defeitos apontados no prazo fixado pelo juiz, sob pena de indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial ocorre nas hipóteses previstas no artigo 330 do Código de Processo Civil, como quando a petição for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual ou quando não forem atendidas as determinações de emenda da inicial. A inépcia da petição inicial, por sua vez, ocorre quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. A elaboração adequada da petição inicial exige conhecimento técnico, clareza argumentativa, coerência lógica e domínio da legislação aplicável, da doutrina e da jurisprudência pertinentes ao caso concreto. A estrutura tradicional da petição inicial costuma ser composta pelo endereçamento, qualificação das partes, exposição dos fatos, fundamentos jurídicos, pedidos, requerimentos finais, valor da causa, fechamento e assinatura do advogado. O endereçamento deve indicar corretamente o órgão jurisdicional competente para apreciar a demanda, observando-se critérios de competência absoluta e relativa previstos na legislação processual e material. A correta definição da competência possui grande relevância prática, pois o ajuizamento perante juízo incompetente pode ocasionar nulidades processuais, remessa dos autos a outro juízo ou atraso na prestação jurisdicional. Na qualificação das partes, devem ser apresentados os elementos necessários à identificação do autor e do réu, facilitando a citação, a intimação e a individualização subjetiva da demanda. A exposição dos fatos corresponde à narrativa clara, objetiva e cronológica dos acontecimentos que deram origem à pretensão deduzida em juízo. A boa técnica processual recomenda que os fatos sejam narrados de maneira lógica, evitando-se excesso de informações irrelevantes ou argumentações desnecessárias, pois a clareza contribui para a compreensão do magistrado e para a efetividade da argumentação jurídica. Os fundamentos jurídicos constituem a demonstração de que os fatos narrados encontram respaldo no ordenamento jurídico, exigindo do advogado capacidade de interpretação normativa e argumentação persuasiva. Embora vigore no processo civil brasileiro o princípio do iura novit curia, segundo o qual o juiz conhece o direito,
Compete à parte indicar os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à controvérsia, contribuindo para o debate processual e para a formação do convencimento judicial. O pedido representa um dos elementos mais importantes da petição inicial, pois delimita a atuação jurisdicional e estabelece os limites da futura sentença, em consonância com os princípios da congruência e da distrição. O pedido deve ser certo, determinado e compatível com a causa de pedir, podendo ser formulado de maneira simples, cumulativa, alternativa, subsidiária ou sucessiva, conforme autorizado pelo Código de Processo Civil. O pedido imediato refere-se à providência jurisdicional pretendida, enquanto o pedido imediato corresponde ao bem da vida buscado pelo autor. A correta formulação dos pedidos evita ambiguidades, omissões e dificuldades na fase de cumprimento de sentença. O valor da causa também constitui requisito essencial da petição inicial, devendo corresponder ao conteúdo econômico da pretensão, nos termos dos artigos 291 e seguintes do Código de Processo Civil. A atribuição correta do valor da causa influencia aspectos relevantes do processo, como competência, rito procedimental, cálculo de custas processuais e honorários advocatícios. Além dos requisitos expressamente previstos no artigo 319, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil. Tais documentos variam conforme a natureza da demanda, podendo incluir contratos, certidões, comprovantes, notificações, procurações, documentos pessoais, títulos executivos e demais elementos probatórios relevantes. A ausência de documentos essenciais pode comprometer a admissibilidade da demanda ou enfraquecer a plausibilidade das alegações autorais. A procuração outorgada ao advogado também assume papel fundamental, pois a capacidade postulatória constitui pressuposto processual indispensável ao exercício regular da advocacia em juízo, ressalvadas as hipóteses legais de jus postulandi. No contexto contemporâneo do processo civil, destaca-se a crescente valorização dos princípios da cooperação, da boa-fé processual, da primazia da decisão de mérito e da duração razoável do processo. Tais princípios influenciam diretamente a elaboração e interpretação da petição inicial, exigindo o comportamento leal das partes e atuação colaborativa voltada à solução efetiva da controvérsia. O princípio da primazia da decisão de mérito, por exemplo, busca evitar extinções prematuras do processo por meras irregularidades sanáveis, estimulando o saneamento de vícios processuais sempre que possível. A petição inicial também pode conter pedidos de tutela provisória, instituto de grande relevância prática no processo civil contemporâneo. As tutelas provisórias podem ser de urgência ou de evidência, conforme previsto nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, enquanto a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano em hipóteses legalmente previstas. A formulação adequada de pedido de tutela provisória requer argumentação consistente, demonstração documental robusta e fundamentação jurídica específica, considerando os impactos imediatos que tal decisão poderá produzir na esfera jurídica das partes. Outro aspecto relevante relacionado à petição inicial refere-se à causa de pedir, que se divide em causa de pedir remota e causa de pedir próxima. A causa de pedir remota corresponde aos fatos narrados pelo autor, enquanto a causa de pedir próxima consiste nos fundamentos jurídicos que justificam a pretensão. A correta delimitação da causa de pedir é essencial para a definição dos limites objetivos da lide e para a incidência de institutos como coisa julgada, litispendência e conexão. No sistema processual brasileiro, vigora predominantemente a teoria da substanciação, segundo a qual a demanda deve ser individualizada pelos fatos narrados e não apenas pela relação jurídica abstratamente considerada. Assim, a modificação significativa dos fatos narrados pode caracterizar a alteração da causa de pedir e sujeitar-se às limitações processuais previstas na legislação. A petição inicial deve observar ainda princípios constitucionais fundamentais, como contraditório, ampla defesa, acesso à justiça, devido processo legal, motivação das decisões judiciais e isonomia processual.
O devido processo legal, em sua dimensão substancial e formal, exige que a atuação jurisdicional ocorra mediante observância de regras procedimentais previamente estabelecidas e respeito aos direitos fundamentais das partes. A ampla defesa e o contraditório impõem que a demanda seja formulada de maneira suficientemente clara e precisa para permitir ao réu compreender integralmente as alegações e exercer defesa adequada. No âmbito da técnica de redação jurídica, a petição inicial deve ser elaborada com linguagem formal, objetiva e tecnicamente adequada, evitando-se expressões ofensivas, excesso de adjetivações, argumentos emocionais desnecessários ou prolixidade excessiva.